Olá, muito bom dia. Nessa terça-feira, cedinho, 7 horas da manhã, a gente está aqui falando de direito previdenciário, falando de notícia e novidade importante. Bom, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se é a primeira vez que você nos vê, toda terça e quinta-feira a gente está por aqui falando de direito previdenciário. Então inscreva-se, ative as notificações aí no sininho e se gostar desse vídeo, deixa um gostei para o YouTube entender que ele é relevante para você. Bom, hoje eu vou trabalhar com um tema muito importante. Eu desmembrei esse tema em duas partes, porque surgiu muitas dúvidas aqui, principalmente agora que o INSS está concedendo os benefícios. Então, vamos por partes para você entender o que é que está acontecendo nessa situação. Embora a gente está vivendo aí um período de pandemia, né, onde vários locais estão fechados, a Previdência Social ela está trabalhando de forma interna e está liberando aí vários benefícios, estão acelerando a concessão de alguns benefícios, entre eles aí, né, as aposentadorias que estavam paradas até a edição aí da Portaria 450 de 2020, que foi editada aí em abril, para ver como que vai ficar a regulamentação, né, dentro da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Nossa, deu nó? Vou tentar te explicar. Entrou em vigor a reforma da Previdência a partir do dia 13 de janeiro de 2019. Consequentemente, ela precisa ser regulamentada dentro do INSS para que os servidores consigam trabalhar e concederem benefícios, verificar a forma que vai ser aplicada, né, essa nova emenda à Constituição. Isso começou a ocorrer a partir de abril e agora está concedendo um monte de benefícios consequentemente. O fato é o seguinte, bom, muitas coisas mudaram, tá? Mas muitas dúvidas ainda permanecem. E uma delas é essa que eu venho recebendo constantemente. Doutor, o que aconteceu com a aposentadoria pela regra 8696? E aí eu vou ter que explicar para você o que é essa regra, como ela funcionava antes da reforma e o que está funcionando agora nessa nova regra 8696. Então, antes da reforma da Previdência, a mulher aposentava com 30 anos de contribuição, independentemente da idade. O homem aposentava 35 anos de contribuição, independente da idade. Isso é via de regra e, por ser via de regra, é as modalidades de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, mulher 30 anos, independente da idade, e homem 35 anos, independente da idade, conseguiria aposentar. Por que independente da idade? Porque havia a aplicação do fator previdenciário, onde ele levava em consideração a idade, a expectativa de sobrevida dessa pessoa aí e o tempo de contribuição. Então, o fator previdenciário poderia reduzir muitas vezes em até 50% o valor da média contributiva do segurado. Então, às vezes as pessoas recebiam 50% do valor devido pela média contributiva, 60%, 68%, 75%, às vezes não tinha o fator previdenciário, às vezes ele era até positivo, tá? Então, o que tem a ver essa regra 8696? O fato é, a regra 8696, antes da reforma da Previdência, era para as pessoas eliminarem essa incidência negativa do fator previdenciário. Ou seja, o homem tinha 35 anos de contribuição, só que ele era considerado novo para fins previdenciários e, consequentemente, tinha uma redução aí de 25% do valor do benefício. Como que ele conseguiria eliminar esse fator previdenciário? Ele precisaria somar o tempo de contribuição dele mínimo de 35 anos, mais a idade dele, atingir a pontuação de 96 pontos e, consequentemente, conseguir aposentar. Então, ele pegava 35 anos de contribuição, mais 61 anos de idade, daria os 96 pontos, ele conseguiria aposentar com 100% da média contributiva, sem a incidência do fator previdenciário. A mulher, da mesma forma, para ela aposentar com 30 anos de contribuição, sem aplicação da idade, ela conseguiria, só que, consequentemente, teria incidência do fator previdenciário, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, era aí fator negativo no benefício, fazia reduzir a média contributiva. E o grande problema disso era, ela recebia menos por um grande período. E a forma da mulher eliminar a incidência do fator previdenciário era aplicar aí, igual no homem, a fórmula 86 pontos. A diferença é que o homem tinha que provar 96 pontos, onde o tempo de contribuição mais idade dá pontuação, e a mulher precisaria provar aí 30 anos de contribuição no mínimo, mais, por exemplo, 56 anos de idade, que daria 86 pontos, e consequentemente ela ia eliminar o fator previdenciário e aposentar com 100% desta média contributiva. Até aí, tudo bem, fiz um resumo para você entender.
Tá, mas como que está isso agora? Porque eu estava próximo de chegar nos meus 86 pontos, eu estava próximo de chegar nos meus 96 pontos. Faltava um mês, faltava 10 dias, faltavam 15 dias para eu chegar perto dos meus 86 ou dos meus 96 pontos. Essa regra, pessoal, infelizmente, ela veio a ser alterada pela reforma da Previdência no dia 13 de novembro. Foi péssimo, muitas pessoas estavam próximas demais de conseguir aposentar e ela funciona de uma outra forma. A regra 86/96, ela serve para incidir aí uma regra de transição. Então, é a possibilidade de um homem ou de uma mulher aposentar pelas regras anteriores, né, da reforma da Previdência atual, se atingir a pontuação 86/96. Ela não funciona para você eliminar o fator previdenciário. Então, a Previdência ela vai fazer o seguinte cálculo para você, preste muito atenção. Ela vai pegar o período que você tinha de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019 e vai verificar se esse tempo de contribuição é suficiente para você aposentar. Olha, a mulher até essa data ela tinha completo 30 anos de contribuição, o homem até essa data ele tinha completo 35 anos de contribuição? Tinha, perfeito. Se ele tinha, vai aposentar daquela maneira, direito adquirido de acordo com aquelas regras. Se até o dia 13 de novembro você atingiu a pontuação 86 ou 96 pontos, você vai aposentar sem incidência do fator previdenciário. Se até o dia 13 de novembro de 2019 você não tinha a pontuação 86, 96 pontos, independentemente do período que você peça o benefício, por mais que você peça o benefício agora, em maio de 2020, as regras vão ser para aplicar o fator previdenciário, porque vai pegar o seu tempo de contribuição e computar as regras idênticas quando eram em novembro de 2019. Então, ou seja, não adianta você ficar esperando chegar nos 86 pontos, 96 pontos, acreditando que vai ter eliminação do fator previdenciário, sendo que a regra vai valer somente até novembro. Eles vão te conceder a aposentadoria com os requisitos idênticos ao que você tinha em novembro de 2019. Muitas pessoas estão entrando em contato comigo, muitas vezes não fazendo o cálculo, querendo solicitar benefício ou aguardar a solicitação de benefício para daqui 1 ano, 2 anos, quando eles acreditam que vão ter 86 ou 96, que na verdade vai ser até 97 pontos, para eliminar o fator previdenciário. Isso não existe. Essa regra caiu. Então eles vão considerar os seus direitos até novembro de 2019. Se você preencheu os requisitos, perfeito dessa regra. Se você não preencheu, a regra de 86/96 vai ser somente para você não cair na regra da Previdência atual, mas eles vão fazer o cálculo de acordo com o que você tinha em novembro de 2019, porque agora vai ser somente pela regra de transição, tá bom? Então cuidado. Verifique se você não está caindo nessa situação em que está esperando para aposentar sem um fator previdenciário, porque isso não existe mais, ou você vai aposentar pelas regras atuais da reforma da Previdência, onde você obrigatoriamente vai ter que cumprir aí a idade, né, mais o tempo de contribuição. Então você tem a idade mínima aí no homem e a idade mínima na mulher, ou você vai aposentar anterior à regra da reforma da Previdência, caso já preencheu os requisitos, ou você vai cumprir a regra de transição. E mesmo assim, quando você cumprir a regra de transição para aposentar, eles vão retroagir o cálculo até o dia 3 de novembro de 2019, tá bom? Então vem com a gente, acompanhe que na quinta-feira eu vou trazer aí mais uma novidade importantíssima para a gente estar falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!